O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos de Deus, filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Desde o princípio, ser cristão é nadar contra a corrente. Aquilo que a sociedade apresenta como um comportamento habitual, para nós é um obstáculo a ser superado. A primeira leitura que nós ouvimos hoje nos mostra a maneira como os pagãos que se converteram ao cristianismo se comportaram em relação aos irmãos de Jerusalém, que são chamados de santos, né? A leitura hoje fala os santos que estão em Jerusalém, não porque fossem pessoas já totalmente perfeitas, mas porque o apóstolo faz questão de dizer santos, pessoas que estão procurando viver de acordo com a justiça. E os irmãos da Macedônia, que não faziam parte daquele grupo dos eleitos, daqueles que faziam parte do antigo Israel, o povo da aliança, não guardaram, não levaram em consideração o fato de que no início os de Jerusalém não os aceitavam e sempre tinham alguma coisa para falar contra eles, ou então colocando algum obstáculo para que eles fossem colocados ou assumidos dentro da igreja. Não, a atitude foi uma atitude realmente totalmente contrária àquilo que se poderia pensar. Na hora em que começaram a fazer uma coleta para mandar para a igreja de Jerusalém, todos se reuniram e todos quiseram ajudar. Até os irmãos da Macedônia fizeram questão de participarem da oferta. Essa generosidade que é característica do povo cristão. Os seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo não se fecham no egoísmo, mas procuram sempre ser solidários com quem precisa. É uma característica que nós devemos manter sempre conosco. Mas o ponto principal é justamente esse, o nadar contra a corrente, o fazer diferente. Se a sociedade apresenta para nós que nós devemos tratar as pessoas na mesma maneira como elas nos tratam, nosso Senhor Jesus Cristo hoje faz um apelo para que nós sejamos diferentes, para que o nosso comportamento seja pautado pelo exemplo que Ele nos deu. O exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo tornou-se para nós um apelo constante. A maneira como Ele foi tratado, a maneira como Ele foi, algumas vezes até humilhado, Ele não levou em consideração, mas pelo contrário, Ele procurou usar aquilo como uma motivação maior para que o bem prevalecesse sobre o mal, que o bem superasse o mal.
E hoje é muito importante nós refletirmos sobre isso, meus irmãos e minhas irmãs, porque é um instinto natural que vem assim, na hora da raiva, nós pagarmos o mal com o mal, ou retribuirmos com a mesma moeda, ou até fazer mais do que aquilo que nós recebemos. O Evangelho não nos ensina isso. O Evangelho nos pede para que nós sejamos misericordiosos até com os nossos inimigos, com aqueles que são ou se declaram inimigos ou que não têm nenhum tipo de amor por nós. Seria já um bom princípio que nenhum cristão tivesse inimigos e que os nossos inimigos, na verdade, fossem as inclinações ruins, os nossos defeitos, aquelas coisas que nós vamos observando ao longo da nossa vida que precisam ser mudadas, o nosso egoísmo, a falta de constância nos propósitos. Esses deveriam ser os nossos inimigos e não pessoas como nós. O apelo que o Evangelho hoje nos faz deve conduzir-nos a uma reflexão muito séria sobre a nossa caminhada de cristãos. E vai na sequência daquilo que nós meditamos ontem, porque também o Evangelho de ontem falava de coisas estranhas ao nosso comportamento. Muitas vezes, o desejo que vem é justamente de devolver a moeda no mesmo valor, enquanto que não. O Senhor nos pede para agirmos diferente. É por isso que é preciso abrir bem os ouvidos e o coração para acolher a palavra de Deus. É por isso que a palavra, ela deve tornar-se oração em nossas vidas. Por quê? Porque diante de um evangelho tão maravilhoso e tão rico como esse, o cristão se coloca naquela atitude de quem precisa melhorar cada vez mais e começa a clamar ao Senhor, a fazer sua prece pedindo: Senhor, dai-me a força para que eu consiga viver assim como Tu estás pedindo. E o Senhor nos dá a motivação para isso. Se nós nos comportarmos dessa maneira, nós nos tornaremos de fato filhos daquele Pai que está no céu, que faz chover sobre os bons e os maus, que faz nascer o sol para o justo e o injusto, que não faz discernimento, mas que não faz diferença, não discernimento, mas que não faz acepção de pessoas, mas que trata a todos da mesma maneira. Quantas vezes nós encontramos pessoas, ou até mesmo nós nos encontramos na situação, que fazemos aquela pergunta: por que Deus não age dessa maneira? Por que Deus não faz assim? Por que diante disso o Senhor não toma uma posição e não age com rigor? E a resposta hoje está aqui para nós. A misericórdia de Deus prevalece sempre. Somos nós que às vezes pensamos e queremos até que Deus pense da maneira como nós pensamos, que é uma maneira imperfeita. Quem somos nós para julgarmos os pensamentos, as decisões de Deus? Nosso Senhor Jesus Cristo faz um apelo forte ao perdão. Se nós observarmos, aquilo que Ele nos pede hoje é que nós aprendamos a perdoar. Porque o perdão, meus irmãos e minhas irmãs, é uma libertação muito grande. A pessoa que alcança a graça de perdoar quem o ofendeu, entra num estado de paz interior tão grande, que é a coisa mais maravilhosa do mundo. E nós sentimos necessidade dessa paz. Nós que falamos tanto da situação de insegurança que ronda nossas ruas, nossas praças, às vezes nos descuidamos daquilo que nós mais necessitamos, que é essa sensação de paz interior, que somente em Jesus nós podemos encontrar. Somente nas suas palavras nós conseguimos a orientação segura para alcançá-la.
quem está aqui na Basílica, quem nos acompanha pela TV, pela rádio. Procuremos, de uma maneira muito tranquila, olhar para o nosso íntimo e perceber aquelas coisas que ainda precisam ser transformadas. Aquele perdão que precisa ser concretizado. Aquela mágoa que precisa ser extirpada. E não pensemos que nós estamos fazendo um favor para o outro, mas tomemos consciência de que o perdão oferecido é uma libertação para nós. É motivo para que nós nos sintamos mais leves, caminhemos mais tranquilos. Esse é o convite que o Senhor nos faz. E é um convite à simplicidade. Por quê? Porque aquilo que o Senhor nos pede é muito simples. A complicação parte de cada um de nós. Nós complicamos buscando todos os argumentos e aquelas coisas assim que nós colocamos juntas e vamos aglomerando e criando uma barreira para que essa barreira seja a nossa desculpa. Quando alguém pergunta, e aí, você já conseguiu falar com aquela pessoa? Não, porque isso, porque aquilo, porque tem isso, tem aquilo outro. São uma série de coisas que a gente coloca juntas e faz aquela barreira e cria para que sirva de desculpa para justificar a nossa covardia em dar um passo à frente, em agir diferente, em adotar esse comportamento que Deus nos pede para que nós sejamos de fato seus discípulos, seus filhos. É um compromisso para todos nós, meus irmãos e minhas irmãs. É uma luta que, se nós travarmos, nós alcançaremos uma paz tão grande que em outro lugar a gente não pode encontrar senão junto com Deus. Vamos fazer um esforço. Para mim e para vocês, a mensagem de hoje é um convite a um compromisso diário de perdoar as ofensas que recebemos, de nadarmos contra a corrente e não seguirmos a lógica do mundo com suas maldades, mas seguirmos a orientação segura do nosso Mestre e Senhor, Jesus Cristo. Para essa missão, não nos esqueçamos de pedir o auxílio de Nossa Senhora. Ela, junto conosco, é aquela intercessora que nos motiva, que nos dá a força. Ela é o exemplo que nós temos para dizer, se uma criatura humana, como eu, agraciada sim, recebeu graças particulares, mas uma pessoa como eu conseguiu, eu também conseguirei com a graça de Deus. E Maria Santíssima, Nossa Senhora, entra como a nossa advogada e a nossa intercessora. Por isso que é tão importante, aqui acolá a gente se esquece do terço. Quantas pessoas que pensam que basta uma coisinha ali, uma palavrinha aqui acolá e vai esquecendo da oração preciosa do terço. Enquanto que o terço, ele nos dá a força espiritual que nós precisamos para enfrentar essas dificuldades diárias e alcançarmos as graças que mais precisamos. Lembremos-nos disso e que a graça de Deus e a intercessão da Virgem de Nazaré nos acompanhe em cada passo, em cada momento dessa nossa caminhada rumo ao céu. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.